Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos, ouvintes da TV União. Olha, para mim é uma satisfação estar aqui, podendo colaborar um pouco mais com esses alunos que, porra, suam, viu, Luiz? Os Verdade. meninos queimam pestana o ano todinho, aí trabalham pesado, trabalham duro para jogar tudo numa avaliação. Mas, mas o sol nasceu para todo mundo. Eu acho que chegou a hora deles, né, desse trabalho ser recompensado. A gente está aqui colaborando, como se todo ano, acho que desde que o Luiz começou a fazer esse aulão aqui, que a gente todo ano está por aqui participando, tentando colaborar um pouquinho mais com nossos alunos. Um abraço particular a todos os alunos do Colégio Marista, do Colégio Auxiliadora e do Colégio Contemporâneo, tá, que certamente estão nos vendo nesse momento. Tá? Luiz, eu preparei uma revisãozinha em cima de um assunto chamado termoquímica. Termodinâmica tem umas coisas bem interessantes que a gente precisa realmente pegar o conceito direitinho para não cometer erros na hora de fazer. Veja bem, a termodinâmica representa o estudo de três funções importantíssimas, uma chamada de entalpia, outra chamada de entropia e outra chamada de energia livre. E no final das contas, a energia livre quase sempre é meio desprezada no meio da coisa, fica muito por fim, quando na verdade é essencial conhecer os conceitos que envolvem energia livre, né? Mas tem uma outra coisa que eu estava vendo, eu estava fazendo um levantamento estatístico de provas de vestibular, e aquela coisa bem primária de troca de calor, né? Calor cedido igual a calor recebido, quantidade de calor, sempre aparece, principalmente na primeira fase do vestibular. Na segunda fase, é mais provável que se encontre cálculo envolvendo energia de ligação, cálculo envolvendo calores de formação, cálculo envolvendo lei de Hess e cálculo, claro, da energia livre também. Então, nós vamos aqui começar a trabalhar a nossa primeira questão, Luiz. Vamos ver como é que está aqui essa questãozinha na telinha do nosso aluno. Nos últimos anos, uma forte escalada no preço do petróleo, principalmente produto da matriz energética global, tem levado o mundo a buscar alternativas. Neste cenário, o etanol virou a principal estrela do mercado energético global, que é muito importante para a economia brasileira. Levando-se em consideração que a queima do etanol, CH3 e CH2, OH, libera 1.300 kJ por mol, quantos quilogramas de chumbo podem ser aquecidos de 20 a 30 graus Celsius, com a energia liberada na queima de um mol de etanol? Dado o calor específico do chumbo, é 0,13 kJ por quilograma por grau Celsius. Então vamos ver como é que se faz uma questão dessa. Bom, em primeiro lugar, o que é que a gente precisa saber? Vamos para a resolução da questão. A gente precisa saber que o calor cedido é sempre igual ao calor recebido. Então, olhe bem a situação. Você tem um processo qualquer liberando 10 kJ. Esse calor que é liberado, invariavelmente é absorvido por um outro sistema qualquer, certo? Sempre quando um sistema perde calor, o outro ganha em quantidade igual. Outra coisa, o que é quantidade de calor? Peraí, calma, está muito nervosinho aqui o negócio. Esse computador de vereador é triste. É triste. Olha, gente, quantidade de calor, o que é isso? Quantidade de calor é definido como sendo a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do sistema. Além disso, né? pois é. Além disso, o problema sugere que um mol de etanol libera 1.300 kJ. Muito bem, eu quero saber qual a massa de chumbo que será aquecida de 20 a 30 graus com a quantidade de calor liberado na queima de um mol de etanol. Então, aplicando esta equaçãozinha aqui, olha, quantidade de calor, o que é isso? 1.300 kJ. É igual a massa do chumbo, no caso,
porque a quantidade de calor perdido pelo etanol é igual à quantidade de calor ganho pelo chumbo. Então, a massa do chumbo eu quero descobrir. Está aqui a massa do chumbo. Vezes o calor específico do chumbo, 0,13 kJ por quilograma por grau Celsius, vezes a variação de temperatura que o chumbo vai sofrer. O chumbo está a 20 graus, passa para 30. Então, a variação de temperatura é de 10 graus Celsius. Daí nós teremos 1.300 kJ igual a massa vezes 0,13 multiplicado por 10. Quer dizer, 1.300 dividido por 1,3 ou 1.000 kJ. A resposta, portanto, será 1.000. 1.000 quer dizer o quê? 1 vezes 10 elevado a terceira quilogramas. Resposta, portanto, letra A. Esse tipo de questão, gente, é bastante comum em prova de vestibular. Luiz Carlos, vamos falar um pouquinho, vamos discutir um pouquinho essa coisa da troca de calor, né? Uma coisa tão em moda hoje em dia, a matriz energética do mundo é uma coisa extremamente complicada, extremamente poluente, e como os vestibulares atuais tendem a puxar muito por essa coisa ambiental, né, essa relação entre a necessidade humana e o meio ambiente, a gente podia então falar um pouquinho sobre as formas que o homem adotou durante toda a vida para produzir energia. Vamos começar no tempo que você era criança ainda, na Idade da Pedra. Tempo das máquinas, lá atrás. Na Idade da Pedra, quando o homem começou a dominar o fogo. Começou a dominar, gente. Inicialmente, ele aproveitava o calor, o fogo, que era gerado por acidente, quando havia, por exemplo, a queda de um raio, aí uma árvore começava a entrar em combustão espontânea, e eles acumulavam aquele calor, normalmente em depósitos, onde eles colocavam graveiros de madeira, acendiam aqueles graveiros e ficavam constantemente alimentando para não perder essa fonte de energia. De fogo na época. Né? Na verdade, de poder, né, Luiz? Porque quem dominava o fogo tinha poder naquela época. E daí, passou um tempo, eles começaram a perceber que era possível produzir aquele calor sem precisar que a coisa surgisse espontaneamente. Como? Atritando madeira. Então começavam a fazer atrito de um pedaço de madeira contra o outro, aquilo gera calor, começa a esquentar e depois de um tempo a madeira entra em combustão. Aí eles alimentavam com palha e conseguiam produzir o calor, não era mais necessário estar retendo aquele calor. Bom, o tempo vai passando e se você for observando, o que foi havendo de sofisticação foi apenas no tipo de combustível. Nós tivemos, por exemplo, os derivados do petróleo, o diesel, o querosene, gasolina, etc. E só muito recentemente é que surgiram dois fatos, vamos dizer, novos, que seria justamente o domínio da energia elétrica e o domínio da energia nuclear. Com estes dois eventos aí, o homem consegue realmente ter um sistema que produz quantidades estupidamente altas de energia usando a queda de água através das comportas de uma represa, utilizando um reator nuclear que superaquece a massa de água e faz essa água circular, girando o gerador de corrente. Uma hélice, né? Onde tem ali um ímã ao redor de um fio e você sabe, vestibulando, que um fio girando ao redor, uma espira girando ao redor do ímã ou vice-versa, gera eletricidade, né? Então a turbina lá, a queda d'água, passa por uma hélice, essa hélice movimenta uma espira, um fio ao redor de um ímã e aí gera a nossa eletricidade. No caso da energia nuclear, como o Dilermano disse, o vapor d'água, né? A energia liberada lá na quebra, lá na fissão do urânio, ela faz com que a água entre em vapor, gire uma hélice, do mesmo jeito lá que a energia elétrica, só que lá é a queda d'água, então esse vapor gira uma hélice, essa hélice está presa lá, ligada a uma espira, essa espira gira ao redor de um ímã, e quando há um movimento relativo entre o ímã e uma espira, gera a energia elétrica. Não é isso, professor? Interessante, né? Interessante o processo. Aí você vai ver a história do homem e passa por isso tudo. Agora, cada vez mais o homem precisa de energia.
Onde é que está realmente concentrada a maior quantidade de energia da matéria toda? Até então se acreditava que a maior quantidade de energia estava no núcleo dos átomos, né? Hoje em dia já se levanta a tese de que no vazio entre um nível de energia e outro, entre uma camada eletrônica e outra, tem-se uma quantidade estúpida de energia que o homem não aprendeu ainda a explorar, a dominar. Mas eu acho que esses movimentos que estão acontecendo no mundo, com o aquecimento do oceano em quase 2 graus, a fusão que está acontecendo nos polos da Terra, vai gerar cada vez mais pesquisas voltadas para a energia mais limpa, né? Uma energia menos poluente, que jogue menos óxidos na atmosfera. E esse é um grande, realmente, problema que nós estamos enfrentando hoje em dia, né? O superaquecimento, a massa de CO2 estupidamente alta na atmosfera, a quantidade de metano liberada muito grande também, tem provocado estufa, e com essa estufa um aquecimento global, e daí a fusão das geleiras, aumento do volume de água dos oceanos e uma série de consequências, né, dessa coisa. Mas nós vamos chegar um dia, certamente, que nós vamos trabalhar com energia limpa, né? Veja bem, essa coisa da troca de calor você encontra em objetos do nosso cotidiano. Por exemplo, se seu edifício é aquecido com energia solar, como é que funciona esse negócio de energia solar? Olha, fundamentalmente você tem um boiler que recebe água fria vindo da caixa. Esse boiler faz com que uma bomba puxe a água do boiler e joga através de uma serpentina de cobre. Em cima existem placas que captam energia solar e aquecem essa serpentina de cobre. Isso promove o aquecimento da água. A água retorna ao boiler e é jogada junto com a água fria. Só que a água quente é menos densa. Aí o que acontece? A água quente sobe, a água fria fica embaixo. Essa água fria é a água que é canalizada para o sistema de aquecimento. Então, você tem aí um processo em que você está aproveitando de graça uma energia que vem do sol, tá certo? Para aquecer água em alguns condomínios, alguns restaurantes, alguns hotéis, né? Então, um comentário bem geral sobre isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa aí. Luiz, a gente está falando aqui de entalpia. Entalpia é um conteúdo de energia total de energia de um sistema qualquer, né? Aí subentende a energia que existe acumulada em toda a matéria, tá certo? Em todos os níveis que você puder imaginar. Só que essa energia, ela não tem como ser medida. Ninguém mede energia porque no campo teórico Einstein provou que é possível fazer conversão de matéria em energia, mas no campo prático ninguém conseguiu ainda realmente converter matéria totalmente em energia. O que a gente aproveita sempre é a diferença de energia entre dois estágios, né? Um ponto inicial e um ponto final. Aí a diferença de energia entre esses dois campos é aproveitada pelo homem. Então, quando se fala de termoquímica, se fala de entalpia, na verdade se mede o que se chama de variação de entalpia, ΔH. Esse ΔH é definido como sendo a diferença de energia entre o estado inicial e o final, que não podem ser medidos, tá? O HF e o HI não podem ser medidos, mas é possível, se utilizando um aparelho chamado calorímetro, medir justamente a diferença de energia, o que pode ser aproveitado pelo homem. Como aqui tem-se uma dobradinha química-física, vamos jogar essa partezinha dos calorímetros aí para Luiz fazer considerações.